pela terceira questão, tá? Essa questão 3, que é uma questão bem, em princípio, uma questão bem simples, bem elementar, né? Falando da água, da fórmula da água, tá? É algo que alguém pode até estranhar, né? Porque, como assim? A fórmula da água numa questão da Unesp, ou numa questão da Unicamp, ou numa questão da UNB? Sim, gente. É muito comum nós termos questões bem simples, bem elementares nesses vestibulares, tá? Até porque, certamente o elaborador acredita que muitas vezes o vestibulando se preocupa em estudar assuntos que ele entende que sejam mais difíceis ou mais complexos e acaba negligenciando assuntos tão básicos, tão simples como esse que nós estamos estudando aqui. Por isso que a gente chama isso de química básica mesmo, tá? Então não negligencie, não há assuntos menos importantes quando se estuda uma prova dessa, não. Tudo bem? E esses conceitos iniciais são fundamentais, por isso que eu aconselho entendê-los bem agora e continuar com esse conhecimento durante todo o ano. Tudo bem? Então a questão 3 diz o seguinte, leia aí, da Unesp, né? Alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a teoria dos 4 elementos, que nós tanto conhecemos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo o que existe no mundo e sua transformação se dariam a partir de 4 elementos básicos, aqueles lá da teoria dos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Tá? Hoje, a química tem outra definição para elemento. Seria o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Tá? Isso aí a gente vai ver mais na sequência aí, mais na frente, esses conceitos também. Portanto, definir água como elemento químico está errado, né? Está quimicamente errado, como a questão põe aí. Por quê? É isso que ela quer saber. Tá? Definir a água como elemento químico está quimicamente errado porque se trata de... Né? Isso que é a questão, que é a opção correta aí. Tá? Como nós não estudamos ainda muitas coisas aqui nesse curso, para evitar essas confusões de átomo, elemento químico, moléculas, íons e tal, eu vou dar uma dica bem simples com essa história do elemento químico. Tá? Quem são os elementos químicos? São aqueles lá da tabela periódica. Pronto. Todos nós temos em mente ali, né, a tabela periódica, pelo menos um esboço bem geral da tabela periódica. Tá? Vocês já viram ali o elemento água? Não. Lá não tem o elemento H2O. Tem o elemento H, que é o hidrogênio, tem o elemento O, que é o oxigênio. A água, na verdade, não é um elemento químico. Tá? A água é uma substância. Tudo bem? Eu até escrevi aqui rapidamente a fórmula da água. A fórmula da água é H2O, todos nós sabemos, né? Qualquer estudante de ensino fundamental ou de ensino médio sabe disso sem dificuldade. Então, deixa eu fazer aqui 2 perguntinhas que automaticamente já vai responder a tua questão. Em relação à molécula da água. A molécula da água é formada por quantos elementos químicos? Primeira. Segunda, a molécula de água é formada por quantos átomos? Vê como tem diferença? Quando eu olho aqui para a fórmula, quantos elementos químicos tem aqui? 2. O elemento H, hidrogênio, o elemento O, oxigênio. 2 elementos. Tá? E quantos átomos compõem a molécula da água? Muito bem, 3. Aqui tem 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio. Viram a diferença de elemento para átomo? Pois bem, isso naturalmente já te ajuda a responder aí essa questão da Unesp. Tá? Porque se vocês observarem aí, na letra A da questão diz o seguinte. Isso aí está errado porque a água é uma mistura de 3 elementos? Falso. A água não é uma mistura. A água é uma substância pura. A água é uma única substância. É uma substância composta. Não é uma mistura. Então a letra A está errada. A água é uma substância simples com 2 elementos. A água não é uma substância simples. A água é uma substância composta. Por isso a letra B também está errada. Tá? A letra C diz o seguinte, que a água é uma substância composta com 3 elementos. Errado. Ela é uma substância composta, porém são apenas 2 elementos químicos. 2 elementos químicos e 3 átomos. Não são 2 elementos. São apenas 2 elementos. Tá? A letra D diz que é uma mistura de 2 elementos. Falso. A água não é uma mistura. Ela é uma substância pura. Tá? Portanto, a opção correta é a letra E, que diz que a água é uma substância composta com 2 elementos químicos. Correto. Né? São 2 elementos químicos aí, o hidrogênio e o oxigênio. Tranquilo? Então a resposta da terceira questão é a letra
Vamos então aí à quarta questão. Essa outra questão, né, essa quarta questão, também é uma questão bem simples, bem elementar, né? Os conceitos que são abordados aí são esses conceitos que nós estamos falando aqui nessa parte inicial da química, tá? E está aí uma questão da UNB, né? De certa forma é uma questão que tenta um pouco nos confundir, exatamente de olho naquilo que eu acabei de falar, né? Os alunos não estão atentos a essas coisas por achar, sei lá, que é muito simples, é muito básico, é muito elementar, e acaba se esquecendo desses conceitos ao longo do ano e erram questões tão básicas como essa. Então isso não pode acontecer com você, por isso nós estamos alertando aqui no nosso curso. Tudo bem? Uma questãozinha básica da UNB para julgar em certo ou errado os itens que nós temos aí, tá? E o item 1 dessa questão diz o seguinte: o ar é um material homogêneo constituído de substâncias simples. Tá? Isso está certo ou errado? Vamos à explicação? Olha só, primeira coisa, tá, turma? O ar é uma mistura. Quando ele dizer que o ar é um material homogêneo, perfeito. Quando eu me refiro a material, pode ser uma substância ou uma mistura. É um bom termo para a gente usar nessas situações. Tá? É homogêneo? Sim, o ar atmosférico é uma mistura homogênea. Certo? Então até aí tudo bem. Agora, constituído por substâncias simples, é bem aí que está o detalhe. Tá? Eu aproveito, até anotei aqui no cantinho para discutir um pouquinho com vocês. O ar atmosférico terrestre é uma mistura homogênea. Tá? É uma mistura em que só os gases nitrogênio e oxigênio já perfazem 99% dessa mistura. São aproximadamente 78% de gás nitrogênio e aproximadamente 21% de gás oxigênio. Perceberam que os dois juntos somam 99%? Essa porcentagem em volume. Tá? Mas só que nós temos esse outro 1%. Nesse outro 1% existem dezenas de gases, uma quantidade bem grande de outras substâncias. Tá? Basta dizer para vocês que aqui nesse outro 1% nós temos todos os gases nobres presentes, sendo o majoritário deles o argônio. Desse 1% restante aqui, o argônio existe uma quantidade razoável. E aí, além dos gases nobres, nós temos gás carbônico, nós temos a água, né? A gente fala da umidade do ar, faz parte, né? Também desse ar aí. Enfim, vários outros gases. Aqui, por exemplo, eu listei o gás carbônico só para dizer, todos nós sabemos que gás carbônico existe na atmosfera. Tá? As plantas respiram, lançam gás carbônico. As algas são uma fonte importante de gás carbônico para a atmosfera. Nas queimadas, mesmo nas queimadas naturais, formam gás carbônico. Na nossa respiração, nós exalamos gás carbônico. E esse gás carbônico está aqui na atmosfera, portanto ele compõe o ar atmosférico, sim. Tá? E é uma substância composta. Tá? Por isso que nós vamos dizer que esse item 1 está errado. Esse item 1 está errado porque o ar não é formado somente por substâncias simples. Entre elas também nós temos substâncias compostas. Se ele dissesse constituído principalmente de substâncias simples, tá? De forma que a gente entendesse, para excluir alguns minoritários, tudo bem. Ok. Item 2. Tá? Nesse item 2 nós temos o seguinte. Das substâncias álcool, ouro, diamante e acetona, somente o ouro é uma substância simples. Tá? Eu escrevi aqui também, para vocês observarem, o álcool, que é o etanol, esse etanol que está tão disputado aí, né? O álcool etílico, tá? O álcool em gel, ele tem aproximadamente 70% de etanol. É o álcool comum. É o álcool do carro a álcool, é o álcool adicionado à gasolina, é o álcool das bebidas alcoólicas, é o álcool dessa garrafinha de álcool que nós compramos em casa, é o etanol, álcool etílico. Aqui, veja que é uma substância composta, carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 elementos. O ouro é uma substância simples. Grafite, lembra que grafite é carbono? Grafite e diamante são formas alotrópicas do elemento carbono. Tanto grafite quanto diamante são substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento que é carbono. Tá? E aqui eu listei também aqui do ladinho a acetona. Não vamos entrar ainda em detalhe, é propanona, depois nós vamos falar disso lá em química orgânica. Tá? Mas também é uma substância composta, formada por 3 elementos. Tá? Então, voltando à questão, já identificaram aí que o item 2 também está errado. Né? Porque ele diz, das substâncias álcool, se referindo ao etanol, ouro, grafite e acetona, apenas o ouro é substância simples. O que está errado, né, gente? Vocês já identificaram que esse item está errado. Nós temos o ouro, substância simples, e a grafite também, substância simples. O etanol e a acetona são substâncias compostas. Tudo bem?
Por isso que o item 2 está errado. Bota um Ezinho aí do lado, tá? Item 3. Por meio de medidas das temperaturas de fusão e ebulição, é possível fazer a distinção entre substância simples e substância composta. O item está falso, tá? Marca logo Ezinho aí e vamos discutir isso. Novamente, né, o elaborador tenta nos confundir um pouquinho aí. Ele diz que é para distinguir substância simples de composta, tá? Se nós voltarmos um pouquinho, nós verificamos que temperatura de fusão e temperatura de ebulição são propriedades físicas, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, calor específico e outros, tá? Através dessas propriedades físicas, nós conseguimos distinguir, gente, substância de mistura. Substância pura de mistura, percebe? E não substância simples de substância composta. Por isso que está errado. Se eu voltando à aula que eu expliquei aqui, né? Uma substância que nós sabemos e precisamos saber muita coisa dela. A água. A água, ela tem ponto de fusão 0 graus Celsius, tem densidade 1, tem ponto de ebulição 100 graus Celsius, calor específico também 1, tá? Isso dá água pura. E se eu jogar sal na água, Rogério? Opa, aí muda tudo, tá? Essas propriedades são da água pura, não da água salgada. Então, é possível distinguir, por exemplo, água pura de água salgada pela medida de ponto de fusão e ebulição? Sim. Água pura, uma substância pura. Água salgada, uma mistura. Verificou onde está o erro aí? E vê que a questão põe para confundir mesmo? Tá? E o item 4, né, o item 4 dessa mesma questão, diz o seguinte: os processos de separação de materiais são utilizados para a obtenção de substâncias simples a partir de substâncias compostas. Né? Também para confundir. Isso aí está errado. Na verdade, através dos processos de separação de misturas, nós obtemos substâncias puras a partir de misturas. Tá? Por exemplo, tem água e sal. Se eu passar por um processo de destilação, eu separo água para um lado, sal para o outro. Tá? A água é uma substância pura. O cloreto de sódio, né, o sal, é uma substância pura. Eu separei, eu obtive essas duas substâncias puras a partir de uma mistura. Verificou aí onde está o erro? Não é a obtenção de substâncias simples a partir de substâncias compostas. Negativo. Então, esse item 4 também está errado. Portanto, todos esses 4 itens da questão 4 estão errados. Tudo bem? Vamos então aí à quinta questão. Tá? Essa quinta questão, ela é uma questão que tem algumas coisas que nós não estudamos ainda por aqui, mas como se fala de grafite, grafite é uma das formas alotrópicas do carbono, eu trouxe para cá. Tá? E trouxe também para cá com a intenção de dar algumas dicas em relação a algumas questões de vestibulares, né, que são pensadas de formas diferentes. Essa questão aí, quinta, né, que é a questão do ITA, diz o seguinte: dentre as afirmações abaixo, assinale a que não se aplica a grafite. Tá? Olha, uma questão como essa, ela ainda hoje é uma questão já antiga do ITA, mas ainda hoje pega muitos vestibulandos de surpresa. Tá? É muito comum o aluno estar estudando isso aqui, ou mesmo só fazendo exercício, se depara com essa questão e ele vai ver o seguinte. Ó, ele quer então que não se aplique a grafite. Né? Todas aí são propriedades do grafite, exceto uma. E é essa que ele quer para vocês marcarem. Quando o aluno se depara logo com a letra A, nota-se forte anisotropia na condutividade elétrica. Gente, essa propriedade, anisotropia, ela não é algo simples de se explicar, ela não é um conhecimento básico aqui do ensino médio, negativo. Tá? Não é. E por que então uma questão como essa do ITA traz? É muito comum nós termos em alguns vestibulares, em especial em questões do ITA, algumas opções de uma questão que são assuntos que realmente o aluno não sabe e nem deveria saber. Agora, estão 5 opções lá. Tu vai marcar uma delas. Essa que tu vai marcar é algo simples, é algo que tu sabes. Então, se o aluno leu a letra A, já se desesperou, né? Leu a letra B, não sabe... Não, calma. Vai ler as opções todas. Porque muitas vezes a opção que eu preciso marcar é algo bem simples. Tá bom? Então, um alerta para isso. Mas, a propósito de anisotropia, diz-se que o material tem anisotropia quando faz diferença, né? Em relação à anisotropia, a gente tem que falar em relação a uma determinada propriedade. No caso aí, anisotropia elétrica. Existe anisotropia óptica e outros tipos. Tá? Então, se houver diferença entre resistividades, no caso da elétrica aí, né?
horizontal e vertical dentro da formação de uma mesma escala, do mesmo material, a gente diz que esse material tem anisotropia. E o grafite tem sim essa anisotropia. Não vamos entrar muito em detalhe, eu acho que não vale muito a pena. Quer dar uma lidinha o que é anisotropia? Procura então alguma coisinha na internet, tá? Só para desencargo de consciência. Mas não é um conteúdo que eu precise saber. Tá bom? Mas de qualquer forma, essa opção está correta. Eu queria explicar, eu queria me ater mesmo às outras opções aí da questão. Tá? Antes de ir para a questão, vamos voltar rapidamente aqui ao diamante e ao grafite, que são as duas principais formas holotrópicas do carbono. Já discutimos isso há pouco. Tá? Tanto o diamante como o grafite, nós representamos por CN. C é o símbolo do carbono, N seria um índice aí indefinido, um índice indeterminado. Tá? Diferencinhas básicas entre grafite e diamante. Tá? Se a gente for ver propriedades, só lembrar grafite, lembrar diamante, você já percebe que tem muita diferença. Né? Grafite é a pontinha de lápis aí que nós escrevemos. Diamante, a pedra preciosa. Tá? Então, algumas propriedades do diamante. O diamante é um material extremamente duro. Ele tem elevada dureza. Aliás, é um elemento mais duro, né, que nós conhecemos aí desses materiais naturais. Tá? Dureza, só rapidinho aqui um parêntese. Dureza é a resistência ao risco. É a capacidade de riscar outro material. Certo? Tem uma propriedade que a gente sempre lembra junto com dureza, que é tenacidade. Tenacidade é resistência ao choque. Quer saber qual é o material mais duro? Vou passar um no outro. O que riscar o outro, o que arranhar o outro, né? O que tirar resíduo do outro, tem maior dureza. Quer saber entre dois materiais qual é o mais tenaz, quem tem maior tenacidade? Eu promovo um choque entre eles. Tá? Quem tiver maior tenacidade resiste mais a esse choque, tem mais dificuldade de se quebrar. Dureza e tenacidade são duas propriedades bem diferentes. Tá? Só para diferenciar isso aí. Se eu pego um pedaço de diamante e passo numa barra de ferro, o diamante risca o ferro. O diamante arranha o ferro. O diamante é mais duro que ferro. Agora, se eu bater uma pedrinha de diamante com a barra de ferro, essa pedrinha se quebra toda. Ou seja, o diamante é um material duro, porém não é tenaz. Tá? O ferro seria mais tenaz do que o diamante. Tudo bem? Tranquilo? Então o diamante ele tem uma dureza elevada, o grafite não. O grafite é um material bem mole. A propósito, o grafite é mais mole até do que o papel. Tá? Olha que curioso. Quando a gente passa grafite no papel, é o papel quem risca a grafite. Certo? É o papel quem risca a grafite, é o papel quem tira resíduo da grafite. Portanto, o papel é mais duro do que grafite. A gente pode explicar um pouquinho aqui por que isso. Tá? Grafite conduz eletricidade e calor, lembra um pouco metal. Diamante não. Grafite tem um pouco de brilho metálico. Tá? A gente vai explicar um pouquinho por que isso. Diamante não, diamante tem um brilho, mas é um brilho, a gente diz que é um brilho diamantino, é um brilho característico dele, não é um brilho como metal. Tá? Então tem sim diferenças básicas entre grafite e diamante. Grafite, no grafite, o grafite ou a grafita, tanto faz. Tá? Aqui no grafite, cada átomo de carbono se liga a 3 outros. Estão percebendo? Cada átomo de carbono se liga a 3 outros. Tem aqui uma ligação dupla, tem uma ligação pi. Esse carbono está ligado a 3. Esse aqui está ligado a mais 3. Esse aqui está ligado a mais 3. Esse aqui está ligado a mais 3. Cada um desses mais 3 aí ligados a mais 3. Enfim, são N átomos de carbono. Entendeu? Se a gente lembrar um pouquinho aqui, quando o carbono tem uma ligação dupla, a hibridização dele é sp2. Quem tem hibridização sp2 tem geometria triangular, trigonal plana. Tá? Então, cada carbono desse está no centro ou no vértice de um triângulozinho equilátero. Quando a gente vem aqui para o diamante, é diferente. Percebam que cada átomo de carbono está ligado a 4 outros. Esse carbono está ligado a 4. Tá? Esse átomo está ligado a mais 4. Esse aqui é mais 4. Esse aqui é mais 4. Esse aqui é mais 4. Cada um desses mais 4 aí ligado a outros 4. E assim são N átomos de carbono. Como aqui são somente ligações simples, a hibridização do carbono é sp3. Quando o carbono tem hibridização sp3, a geometria dele é tetraédrica. Então, cada carbono desse está ou no centro ou no vértice de um tetraedro. Vê que um tem estrutura tetraédrica, o diamante. E a grafite tem diamante, tem estrutura trigonal plana. Vê a diferença? Tá? Lembra que eu falei que a diferença entre formas alotrópicas pode estar no índice ou atomicidade, ou então
na estrutura cristalina. Olha a estrutura cristalina aí. Tudo bem? Então, no caso do grafite, devido a essas ligações π que tem cada dupla dessas, né? Isso aí tem uns elétrons um pouquinho livres, a gente vai ver lá na sequência, tá? Mas isso é que dá um pouco a propriedade de metais para grafite, tá? Além disso, a grafite ele forma tipo uma camada, uma estrutura plana. É como se tivesse uma grande rede, uma película de grafite, tá? E aí essas camadinhas, essas películas feitas de carbono, de grafite, elas se ligam entre si por forças intermoleculares, né? Que são forças de Van der Waals, são forças do tipo de polo induzido, tá? É por isso que quando a gente passa a pontinha do lápis no papel, vai deixando a camadinha, vai deixando o grafite. Na verdade, nós vamos deixando essas camadinhas, é como se fossem esses disquinhos aí de carbono, tá? Do grafite. Tudo bem? Então vamos lá. A letra B diz assim, ó, nas condições ambientes é mais estável que o diamante. É verdade. A fórmula trópica mais estável do carbono é a grafite. É um polímero bidimensional com ligações de Van der Waals entre planos paralelos. Perfeito. Cada linhazinha dessa que eu fiz, na verdade, é como se fosse uma folha, uma lâmina. Só que essa lâmina seria algo parecido com uma rede de pescar, né? De 6 pontinhos ali, de 6 carbonos. Tá? Seria isso. Então seriam várias redinhas dessas, várias camadinhas dessas, ligadas entre si por essas forças. Tá? Isso aí está correto. É um polímero bidimensional, né? Porque não é a estrutura do grafite, se vocês verem aqui, é um triângulo. Tá? É uma estrutura plana, não é uma estrutura espacial, diferentemente do diamante. Tetraedro é uma figura espacial. Tá? Grafite de lápis é uma mistura de grafite, ou grafita em pó, e aglomerantes. Correto. É uma mistura de grafite em pó e para dar aquela consistência lá, se mistura aí algumas coisinhas que não prejudicam, tem argila, tem algumas coisinhas que entram na composição. Tá bom? Grafite também é um lubrificante sólido. Ele é muito utilizado. Se eu precisar lubrificar alguma coisa que não possa ficar molhado com óleo, né? Por exemplo, fechaduras. Né? É muito comum as pessoas que trabalham com fechadura, na hora de lubrificar aquelas engrenagens ali, não usar óleo. Porque senão o óleo vai melecar tudo, tu vai pôr a chave na fechadura, vai sujar, tu vai pôr no bolso, enfim. Né? Então o que eles usam? Grafite. Tá? É um lubrificante sólido. É uma substância, letra E, é uma substância onde existem ligações híbridas SP. Olha bem onde está o erro. Na verdade não é SP, né? É sp2. Essa história de hibridização de carbono se torna muito simples, né? Ao longo do nosso estudo aí vocês sabem disso. Veja então essa questão 5, como a letra E é algo óbvio da grafite. Todo mundo sabe. Já a letra A, por exemplo, ninguém talvez soubesse o que é isso, né, antes de ter visto essa questão. Tudo bem? Então a resposta da quinta questão é a letra E. Eu agradeço, muito obrigado. Qualquer dúvida, retornem aí, né? Voltem o vídeo e aproveitem. Até a próxima aula.